Olá, boa tarde a todos. Ih, que boa tarde fraco. Almoçaram? Não? É? Oh, meu Deus do céu, judiaira, ninguém deu comida para essa menina? Tudo bem, gente? Sim. Vocês são de que ano? É oitavo, professor, e nono? Oitavo e nono. É, né? Oitavo e nono, né? Então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Adriana, do Cine Solar. Fábio e Rafael, que estão lá atrás também, do Cine Solar. Os meninos. E alguém aqui sabe o que é o Cine Solar? Sabe que hoje a gente vai estar aqui na cidade de vocês? Na Praça da Bíblia? Sabem? A gente vai estar lá às 7 horas da noite, passando uns curtas-metragens, cinema, curtas, e às 7h40 a gente começa passando Zootopia. Então vocês estão todos convidados, porque é cinema para a família inteira e para os amigos, para quem quiser vir, tá? Hoje. Então, o que é o Cine Solar? Eu vou contar um pouco para vocês o que é o Cine Solar. O Cine Solar é a primeira iniciativa que tem aqui no Brasil, que é um projeto que une a arte, sustentabilidade, cinema e a cultura de paz. Tudo isso engloba o Cine Solar. O Cine Solar, ele é um furgão grande, todo pintado com placas solares no teto. Alguém aqui conhece as placas voltaicas, as placas solares? Conhecem, meninos? É bem legal, né? À noite vocês vão ver no furgão. O nosso furgão do Cine Solar, ele vem todo cheio de equipamentos. Ele vem com as cadeiras, ele vem com um telão de cinema, com os projetores. Ele vem com tudo para um cinema movido à energia solar. A gente não usa nada de tomada e nada de energia elétrica. Isso é muito bom, né? As placas que a gente tem no teto do furgão, elas vão captando energia do sol, captam energia do sol, que é uma energia limpa e renovável, que é de graça, totalmente sustentável. Ele vem, o sol vem jogando, aquecendo as placas. Dentro do furgão tem uns transformadores que transformam essa energia solar em energia elétrica. Essa energia do sol é armazenada em baterias e através disso a gente faz a transmissão dos filmes através da energia solar. Então vocês estão todos convidados a assistir um cinema hoje à noite movido a energia solar. O Cine Solar, ele é patrocinado pela CPFL Energia. Alguém conhece? Não é? Eles são os patrocinadores do Cine Solar. Porque os projetos culturais, o Cine Solar é um projeto cultural da produtora Brazuca de São Paulo. Quem realiza esse projeto Cine Solar é a produtora Brazuca. Quando a gente chega na cidade, a gente chega porque a gente tem um patrocinador, que nesse caso é a CPFL Energia, que viabiliza a gente de chegar até vocês com um projeto e exibir de graça um filme para toda a população, né? Viva a democratização do nosso cinema. Então, sempre pela Lei Rouanet, nesse caso, desse projeto agora. Alguém conhece a Lei Rouanet? Escutou falar nas eleições? Sim ou não? Podem falar. Sim? É uma lei que ela quer... Eu esqueci a palavra. Mas pode falar. Promove a cultura no Brasil. Palmas para esse menino. Palmas para ele, tudo bem? É isso mesmo. É a lei de incentivo à cultura do nosso país. É uma lei do governo federal. Então, o que acontece? Nós, do Cine Solar, da produtora Brazuca, eles idealizaram o projeto que levasse para populações ações culturais, o cinema brasileiro e o cinema, a sustentabilidade, energia solar, limpa e renovável, tudo isso num projeto. Mas o projeto não se paga sozinho. Então a gente manda tudo especificado, todas as ações culturais para o cidadão,
todos os requisitos técnicos, toda a parte de produção cultural para o governo federal. Aí a Lei Rouanet olha tudo, se tiver tudo coerente com o que a lei aprova para nós, a gente recebe um selo. Aí depois de aprovado pela Lei de Incentivo Rouanet, aí a gente vai atrás de um patrocinador que pensa e que fale a mesma língua do projeto, no caso esse da CPFL, que fala a mesma língua, sustentável, cultural e que seja ao alcance de todos nós. Aqui tem sala de cinema? Tinha? Ai, não tem mais há muito tempo? Há muito tempo não tem? Nossa, então para vocês irem ao cinema, vocês têm que ir para outra cidade? É? Ah, pelo menos sai de casa. Claro, e é muito legal. Não, né? É um passeio. Mas além disso tem muito mais coisa no cinema, né? Vocês sabem que na Terra, quantos terráqueos vocês imaginam que temos? Nós, terráqueos, seres humanos na Terra. Quanto? Ai, gente, tô adorando esse pessoal de Itápolis. É 7 bilhões. Temos 7 bilhões de terráqueos. No nosso país, no Brasil, a gente tem mais ou menos 22 milhões, certo? Não. É isso? Não, quanto é? 210 milhões. Não é 220? Não, é 220. Eu só que você tinha falado 20. Isso, ok, 210 a 220, nesse tempo já nasceu 1 milhão. Lindo menino, palmas para ele todo o tempo. Qual é o seu nome? Henrique. É o Henrique. Então, e sabe quantas cidades nós temos mais ou menos? 450 cidades, municípios, né? Quantas salas de cinema nós temos no país inteiro? 10%. A gente tem 450 salas de cinema. É muito pouco, não é? Para o tamanho da nossa... Não é pouco? Oi? Tá faltando, não tá? Aí, tá vendo? É isso, muito bem pensado. Então, se a gente pensa nesses números, a gente vê que culturalmente a gente tem pouco acesso à cultura, não é? E aqui, quem é que gosta dessa área artística, dessa área cultural? Quem gosta? Você? Pode falar, fala daí mesmo. O que você gosta? Não? Você gosta de quê? Do que é que vocês gostam dessa área artística? Alguém aqui dançou com música? Ótimo, tá vendo? É uma área artística. Todo mundo escuta. Desenho, uma área artística. Dança é uma área artística, não é? Quem escreve algum roteiro também é de uma área artística, não é? Os meninos que filmam, tiram fotografias também são da área artística, não são? Olha quanta gente, artistas, nós temos no nosso país, não é? Olha como a arte e a cultura no nosso país é imensa. E aí quando a gente fala de cinema, quem aqui gosta de cinema brasileiro? Você gosta? Só ela gosta de cinema brasileiro? Ninguém mais aqui gosta? É o quê? Peraí, gente, vamos escutar um por um, porque senão a gente não escuta ninguém. Aí eu não consigo conhecer vocês. Qual é o seu? O que você falou? Filme brasileiro é sempre muito clichê. É muito clichê, você acha? Clichê. Tá. Gente, todo mundo tem direito a uma opinião, tá? A gente vai falar sobre isso. Que mais que vocês acham do cinema brasileiro? Falta? Investimento. Fala alto. Falta investimento. Falta investimento. Falando em investimento, vou contar então para você o seguinte. Sabe quantos filmes são produzidos dentro do nosso país por ano? Quantos? Pasmem que eu vou contar agora. Preparados?
pasmem, de 90 a 100 filmes por ano. O nosso cinema brasileiro é premiadíssimo no mundo inteiro. Nós temos prêmios do Festival de Berlim, nós temos prêmios do cinema brasileiro em todo o mundo. O nosso cinema brasileiro é muito bem visto e é muito especial. O nosso cinema brasileiro fala de quê? Da gente. Fala do nosso povo. Fala dos nossos avós, bisavós, pais. Da geração que a gente tem de história. Fala do nosso povo brasileiro, do nosso olhar, do nosso jeito de brincar, do nosso jeito alegre de ser. Fala das nossas danças, das nossas músicas, dos nossos pintores, dos nossos artistas diversos, dos nossos escritores. Pode falar. 2 filmes que eu acho que representam mesmo assim, as classes sociais, que é também de comédia, como nós estávamos falando, é o Alto da Compadecida. O Alto de Ariano Suassuna. E Ai Que Vida. Ai Que Vida. Aí. Eu acho bem. Vocês estão vendo? Já guardem essa sugestão e peguem depois com ela, que ela tem toda a razão. O cinema... Aqui, gente, olha, voltem meninos aqui. Não percam esse momento não, porque é bem rapidinho o nosso bate-papo, mas é bem legal para a vida de vocês, né? E quando a gente fala em cultura e fala em falta de acesso à cultura, falta de oportunidades culturais que vocês têm na cidade, quando vocês têm alguma oportunidade cultural, agarrem ela, porque são experiências na vida que às vezes não se repetem, né? Então, quando a gente pensa no cinema brasileiro voltando, a gente pensa em todos os nossos costumes. Quando a gente vai para outro país, a gente fala, eu sou brasileiro. Eles logo percebem, porque a gente tem um jeito especial, a gente fala de uma maneira, a gente tem diversas características culturais que é muito bem visto lá fora. Né? No sul tem as danças que uma galera da idade de vocês dançam com roupas muito diferentes que nós usamos e é do nosso país. É uma galera que tem a idade de vocês e depois da aula vão fazer aula de dança e dançam em casais. Da idade de vocês dançam com roupas lindas, os meninos às vezes com saias que para nós parece estranho, com galocha. É muito legal ver quanta diversidade a gente tem no nosso país culturalmente falando. E o cinema brasileiro, quando a gente fala de produzir o cinema, a gente fala de pessoas que estão envolvidas com a área artística, que produzem isso, que trazem isso para nós, para que a gente possa ver, que realizam isso. Aí quando nós olhamos um filme, quando você assiste um filme, ele vira filme, não é? Se alguém faz um filme e ninguém vê, ele é filme? Não, né? Se você faz um filme e guarda no seu celular e ninguém vê, não vira filme, não é cinema. Ele vira cinema, vira um filme quando tem pessoas que assistem, que somos nós, consumidores da arte. Então tem quem produz, tem quem faz a arte em si, que são os atores, são as atrizes, são os figurinistas, quem veste, são os maquiadores, são os cabeleireiros, são as pessoas que pensam nas bijuterias, que pensam no cenário, que pensam nos móveis, os diretores de arte. Tem um mundo de possibilidades que trabalham dentro do cinema e da cultura para trazer para nós, que somos consumidores, um produto final lindo e riquíssimo, com pesquisa e com tudo. Eu, por coincidência, sou atriz há mais de 25 anos. E é muito legal. E quando eu escutava, quando pequenininha, filha, não vai ser artista, porque artista não ganha dinheiro, artista é muito difícil no Brasil. Não é todo artista que ganha dinheiro.
E aí quando eu escutava isso, eu falava, poxa, mas meu coração quer isso. E eu fui escolher ser atriz e aprendi a viver nesse ramo. E é belíssimo, porque a gente prepara algumas coisas para vocês, sem vocês, os consumidores, não existe. Não é? Quem aqui já foi no teatro? Olha que bacana, tá vendo? O teatro é outra forma de cultura também, não é? Então, quando a gente pensa nisso, de consumir a arte e de consumir o cinema brasileiro, é porque fica para vocês um pensamento, para vocês levarem para casa, o porquê não assistimos mais filmes brasileiros. Lá atrás eles disseram que adoram comédia. Existem vários gêneros, comédia, drama, não é? Terror, suspense, policial. Guerra eu não gosto muito de falar, porque o que a gente não quer a gente não precisa ver, não é? E aí tem muitos filmes norte-americanos que são bons. Quem gosta de cinema dos Estados Unidos? Não é? Dos Estados Unidos. Que é muito legal, não é? Tem muita coisa boa no cinema norte-americano. Mas o nosso país também tem. Aí quando eu perguntei quem gosta do cinema brasileiro, só uma pessoa levantou a mão. O porquê será que só uma pessoa levantou a mão? Como é que a gente fala de alguma coisa que a gente não conhece? Não é? Fica para vocês isso, como a gente diz que não gosta do cinema brasileiro. Aí se eu pergunto para vocês, quantos filmes brasileiros vocês já viram? Quem pode me dizer alguns? A professora já disse 2. Carrossel, qualquer um tá valendo, é cinema. Minha Mãe é uma Peça. Até que a Sorte nos Separe. Tropa de Elite. Quem mais? Internet. Super-herói, o filme. Que mais? Ele tá dizendo, ó. Vai que dá certo. Até que a sorte nos separe. Vocês conseguem ver aqui? Ô meninos, me ajuda aí. Ajuda aí. Meninos, vocês conseguem entender quantos filmes nós falamos aqui do cinema brasileiro? Falamos um monte de filme. Um monte. Você não escutou? Ô judiação. Ô judieiro. Ele nem escutou. Quantos filmes a gente falou? E quantos filmes desses todos viram? Não é? Você viu um, ela viu outro, ela viu outro, ela viu outro. Mas, perante mais de 120 mil filmes brasileiros que existem, não é pouco que a gente já viu? Vocês não acham? Não é pouco quando a gente pensa, eu vi 5 filmes brasileiros a minha vida toda. É pouco, não é? Falem, acham pouco? E aí a gente vai dizer, não gosto do cinema brasileiro. Quando alguém perguntar para vocês de novo, eu tenho certeza que vocês não vão mais dizer eu não gosto do cinema brasileiro, né? Porque quando a gente não conhece alguma coisa, como é que a gente pode dizer que não gosta? Né? Como a gente vai falar isso? Tem uma amiga nossa do Cine Solar que ela falava assim, sempre falou, eu não gosto de café com açúcar. Café sem açúcar. Ela só tomava café com açúcar a vida inteira. Aí ela conheceu pessoas que são especialistas em café, né? Que tem o dom e o conhecimento do café. E como conhecimento sempre é bem-vindo, ela experimentou, ela passou pela experiência que ele disse, experimenta o café sem açúcar. Ele tem outro sabor. O café tem outro aroma, outro sabor. Bom, ela não queria muito, mas fez, passou pela experiência para adquirir mais conhecimento. Ela nunca mais tomou café com açúcar na vida.
porque realmente ela percebeu que o açúcar roubava o sabor do café e ela conheceu o gosto do café assim. Ela se deu a oportunidade de conhecer coisas novas. Aumentamos o repertório. Quando conhecemos as coisas, aumentamos o nosso vocabulário. Podemos conversar com as pessoas, podemos discutir sobre um filme, sobre um tema, mas só quando a gente se dá a oportunidade de conhecer esse universo, não é? E é muito importante para a gente o universo do cinema, porque vocês já começaram a escolher o que pensam, o que vão ser, né? Qual é a profissão que vocês gostariam de ser? Falem aí, alguém que sabe já o que vai ser. Médica? Hã? Eu não entendi. Médico também? Olha aí. Quem mais, além de médico? Hã? Não entendi. Gente, eu não entendo ela. Quando eu estou falando... Meninos, deixa os amigos de vocês prestarem atenção, por favor. Porque lá atrás eles não escutam, na frente eles não escutam. A gente também não escuta. Conta. Qual é a sua profissão? Médica também? Que bacana. E vocês? É? Historiador. Você sabe que historiador é muito importante para o cinema? É claro, ninguém escreve uma história de uma parte regional do país se não está com o historiador junto, para contar sobre a história dessa cidade, contar qual é o costume desse povo, como eles se comportam, o que acontece na cidade, o que eles plantam, né? Toda essa preocupação cultural e sustentável hoje é muito importante. O historiador está ligadíssimo nisso tudo. Então, quando a gente fala nisso, de vocês entenderem quem vocês vão ser e começarem a pensar nisso, é muito fundamental a cultura para vocês. É muito fundamental o cinema. Porque por mais que vocês pensem que a cidade de vocês não vai dar oportunidade para vocês crescerem como outras pessoas que vocês assistem na internet, é uma propaganda enganosa. A única diferença dessas pessoas que estão realizando os sonhos delas e nós que não estamos, talvez, a única diferença que nós temos é porque elas deram um passo para frente e foram buscar conhecimento e partiram para a ação. É a única diferença, porque todos nós temos direito de ser e fazer exatamente o que a gente sonha. E quando a gente fala de gosto, a gente fala das outras pessoas, dos nossos pais, dos nossos amigos, das pessoas que a gente convive. Como é fácil a pessoa dizer, eu não gosto de banana. Ah, eu também não. Você nunca comeu, mas seu amigo disse, seu pai falou, sua avó falou. Então você reproduz isso o resto da sua vida. E não se dá a oportunidade de conhecer sabores, culturas, informação. Aí quando vocês vão conversar com outras pessoas da idade de vocês, de repente uma pessoa sabe falar muito do cinema, da cultura do país, gosta muito, porque a área artística é uma expressão, é uma manifestação da expressão de quem nós somos. É muito importante gostar de música, gostar de teatro, gostar de cinema, porque é uma maneira que a gente encontra de manifestar quem nós somos, de expressar ao outro quem nós somos. Porque quando eu sento com um amigo novo, como eu estou falando com vocês, vocês conseguem mais ou menos saber quem é a Adriana, o que eu penso. Porque eu expresso o que eu penso. Eu conto a vocês o que eu conheço, eu divido a vocês a informação que eu tenho. Quando você tem um amiguinho que não tem muita informação, ele pode não te interessar muito. Aí a gente fica super triste. Mas por quê? Porque o seu amiguinho está lá na frente, pesquisando, se informando, estando atento à cultura. Hoje vocês têm a internet. Se a gente quisesse saber de um filme, ou de um país, ou da cultura de um povo, a gente tinha que fazer um trabalho na escola, que a gente tinha que ir para a biblioteca, passar a tarde inteira, cada um procurando um tema, para poder fazer um trabalho, conhecer sobre um povo. E quando passava na televisão tal filme sobre uma cidade ou um país, a gente conseguia entender como funcionava aquele país. Como as pessoas se vestem, como as pessoas se comportam, qual é a história. A gente tem história do sertão do nosso país.
A gente está tendo as secas agora. O sertão é um lugar de seca, onde vivem jovens da idade de vocês, que vão para a escola e que sonham igualzinho a vocês. Só que eles têm outro tipo de relação. Eles andam quilômetros para chegar na escola, num chão duro e seco. Vocês chegam na escola confortáveis. Isso é cultura do nosso país. O cinema nos mostra isso, né? Então a gente precisa dar oportunidade para que a nossa imaginação, que está aqui na cabeça, o nosso sonho que está aqui no coração, aconteça. Para isso a gente precisa alimentar. A cultura, o cinema brasileiro nos alimenta, faz com que a gente sonhe com a vida que a gente está vendo no cinema e fale, eu posso, porque se foi reproduzido, existe, você pode, foi pensado, certo? E a imaginação nossa pode ir além, e pode ser diferente do gosto do outro, pode ser diferente do que o outro pensou, eu vou ser amiga dele da mesma forma. Só que eu tenho o meu gosto, eu imagino, eu vou para um outro lugar, eu imagino a vida de uma maneira. Fechem os olhos para a gente fazer o exercício 1 minuto, é muito rápido. E usem a imaginação de vocês de olho fechado, não vale olhar para o amigo. Feche os olhos e dá esse 1 minuto para vocês. E imaginem essa historinha, como vocês conseguem ver essa história. Mariazinha acordou desesperada, porque ela não escutou o despertador dela tocar de jeito nenhum. Ela estava muito exausta. Ela acordou desesperada, abriu o guarda-roupa dela e falou, que roupa eu vou usar? E agora o que eu vou vestir? Ai meu Deus, eu não tenho tempo. Pegou a primeira roupa, colocou. E saindo da casa dela com muita pressa, ela falou, vou pegar um biscoitinho e vou sair correndo, porque eu estou atrasada. Aí o Antônio, na casa dele, acordou. E quando o Antônio acordou, ele saiu levemente da casa dele, colocou a roupa dele tranquilamente, que ele escolheu com muito sossego, e saiu tranquilamente com o lanche dele, caminhando na rua. E encontrou Mariazinha, totalmente diferente dele. Podem abrir os olhos. Como que vocês imaginaram que era a Mariazinha? Loira, com as chuquinhas aqui. Quem mais? Quem falou feia? Feia. Vale tudo. Quem? Que mais? E a roupa dela? Alguém imaginou a roupa? Rosa? Bolinhas amarelas. E quem imaginou o Antônio? Como era ele? Feio? Moreno? É? Cabelo cacheado. Que mais? Japonês. Então, a gente consegue entender, vivenciando isso. Olha só a grandeza da nossa imaginação. A gente consegue vivenciar em 1 minuto o que a nossa imaginação pode fazer e as diferenças, ao mesmo tempo, de uma mesma história que cada um enxerga e cada um vê, cada um imagina. Então, os gostos podem sim serem respeitados, podem sim serem diferentes. O que a gente não pode é falar de alguma coisa que a gente não conhece, que a gente não cria vocabulário para poder resolver isso, não é? E agora, por exemplo, levantem todos, muito rápido, levantem que a preguiça está aí, né? Olha lá. Que horas você tem? 3h45? É. Aí, por exemplo, vira todo mundo para o lado de lá. Aí, vocês aí, o que vocês estão vendo? Parede, ventilador, né? O colega. Tem gente que tá vendo o colega, né? Vê o cabelo. Aí agora, em tudo isso que você tá vendo, você dá um passinho bem pequenininho para frente.
Pronto. Mudou a coisa, não mudou um pouco? Tem gente que está vendo maior, né? Tem gente que está mais apertado, não é verdade? Agora vira todo mundo ali para os tios solares, para a câmera. Foi bom demais, né? Tios solares. Aí o que a gente está vendo aqui? Porta, parede, que mais? Olhem tudo. O tio, a câmera, a água, a rua, não é? A rua, não é isso? Aí a gente... Ah, o que você está vendo? O outro tio no celular, isso mesmo. E aí... Aí você dá um passinho pra frente, e aí? Ah! Mudou tudo, né? Porque não dá pra passar, né? Mudou bastante, né? Então tá, agora podem sentar, vamos pensar juntos. Vamos pensar. Então... Eu convido vocês para o seguinte, para vocês, a partir de hoje, reservarem, olha só, quem quiser, porque eu não vou estar do lado de ninguém, a gente do Cine Solar, para ver, mas convido vocês a, uma vez por semana, 10, 15 minutos, o tempo que cada um quiser, mas pelo menos 10 minutos, entrar na internet, no celular de vocês ou no computador, e pensar na quantidade de informação que vocês têm lá dentro e escolher uma atividade de entretenimento cultural brasileiro ou um filme para você saber o que está acontecendo com o nosso cinema brasileiro, o que está passando por aí. 10, 15 minutos para vocês, na vida de vocês, daqui para frente, vai ser muito importante vocês se habituarem a ter essa relação com vocês mesmos e com o povo. Não é? Não há nada mais difícil do que a gente conviver com as pessoas que não nos informam e não nos acrescentam em nada. Com os nossos amigos que são limitados e que para eles aquele mundo está mais do que bom. É muito interessante e o ser humano nasce assim, com curiosidade, querendo somar um com o outro. Então, os amigos que falam de coisas interessantes e que sabem de vários temas e que nos contam alguma coisa é muito importante. O que é que vocês veem hoje no YouTube? O que é que vocês assistem? Música? Séries? Hã? É o quê? TED? Você não tem cara que vê o TED. Eu adoraria que você assistisse. TED. TED é uma coisa muito legal. Procurem na internet, é muito legal para vocês porque tem vários temas de vários universos para a gente descobrir. São palestrantes que falam de temas do mundo inteiro, tem traduções. Chama TED. TED. É muito legal para procurar o tema que vocês quiserem para a gente melhorar a nossa vida. Então no YouTube tem séries, filmes, entretenimento, jogos, não é? Hã? Desenhos que são ótimos, não é? E eu vou convidar vocês novamente no Cine Solar hoje à noite. Nós passamos curtas-metragens brasileiros que são ligados à sustentabilidade e a todo o nosso sistema social. Então é muito legal os curtas, são filmes de pequenas durações, curtas-metragens têm 2, 3 minutos, 5, 10, 15, mas eles não são longas, que tem 1h20 a 1h40, 2 horas e pouco. E depois a gente vai passar o Zootopia, que é da Disney, mas a gente sempre passa filmes nossos brasileiros
Então são animações, como ele falou, de desenho, é bem legal assistir. E outro filme também que é cinema. Convido vocês para estarem lá conosco. E pensando no YouTube, para a gente fechar a nossa conversa, busquem quantas coisas, e vocês têm essa possibilidade de procurar dentro da internet. O quanto está ao alcance de vocês buscar mais cultura, buscar mais sobre o seu povo, buscar mais sobre a vida e sobre os sonhos de vocês. Buscar informação cultural, né, e artística, porque é importante para a gente se expressar e ser melhor, né? E para a gente fortalecer o nosso cinema brasileiro, porque se eu não assisto e eu digo que não gosto sem conhecer, eu enfraqueço todo o nosso povo. Muita gente fica sem emprego, muita gente fica com fome, porque a gente não fortalece o nosso próprio país. A gente fortalece os norte-americanos, que são legais, podemos fazer isso livremente, fortalecer o mercado deles, mas a gente tem que fortalecer o nosso povo. E a gente, como consumidor da arte, se a gente não fortalecer e multiplicar, a gente enfraquece todo um sistema de possibilidades das pessoas serem bem vistas e continuar sendo bem visto o nosso cinema brasileiro. E aí esse último exercício que eu fiz com vocês, eu deixo para vocês pensarem em casa, que toda vez que a gente dá um passo para uma direção, a gente vê determinadas possibilidades, né, daquele lado. E a gente tem toda a liberdade, porque é nossa essa vida, de olhar para outra direção e também escolher a outra direção, porque a gente olhou, a gente está conhecendo, a gente dá um passo, a gente está se permitindo a conhecer um pouquinho mais. Também a gente pode. Então, qualquer direção que a gente escolha na vida depende muito das nossas escolhas. O que nós escolhemos? Nós somos 100% responsáveis pelas escolhas que fazemos. E qualquer direção que você tome na sua vida, ela vai mudar completamente o destino de cada um de vocês. Vou repetir. Qualquer direção que você escolha na sua vida, muda totalmente o destino da vida de vocês. Então eu quero que vocês pensem com carinho nisso, eu espero que vocês enxerguem a arte, a cultura brasileira, o cinema com outros olhos a partir de hoje, com os olhos de vocês, tá? E que aproveitem muito a vida de vocês, ampliando esse conhecimento. Então eu espero vocês à noite na Praça da Bíblia, e em nome do Cine Solar, da produtora Brazuca e da CPFL Energia, eu agradeço e deixo aqui todo o meu carinho para vocês. Muito obrigado pela atenção, tá? Beijo para todos vocês. Obrigada. Obrigada.